partir de agora você está no programa Condomínios pelo Mundo. Nesse nosso primeiro episódio, nós vamos conhecer 3 condomínios. E são 3 condomínios, um diferente do outro, da cidade, da metrópole de Ribeirão Preto. O primeiro, histórico e mais tradicional da cidade. O segundo, o mais populoso e que tem muitos conflitos e muitas questões ainda a serem resolvidas. E o terceiro, aquele que representa o que há de mais moderno nos condomínios, não só de Ribeirão Preto, mas do Brasil. E além de conhecer esses condomínios, nós vamos conhecer lugares incríveis da cidade de Ribeirão Preto. Vamos conhecer os segredos de uma das choperias mais famosas do país e também muito conhecida internacionalmente. E vamos conhecer também uma joia gastronômica cultural incrível da cidade de Ribeirão Preto, além de outras atrações que eu convido você a conhecer junto comigo. Gente, antes da gente começar, eu queria que você fizesse um favor para mim. Se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha aqui também nesse vídeo e ative o sininho, porque todas as novidades, todos os vídeos que nós postarmos aqui, você vai receber imediatamente. Ribeirão Preto é uma cidade que fica a mais ou menos 3 horas da cidade de São Paulo, da nossa capital. Ela tem mais ou menos também 720 mil habitantes, são 3.500 condomínios registrados nos 2 cartórios de registro de imóvel. Isso nos dá uma população estimada de quase 450 mil moradores de condomínios. Mais de 2/3 da cidade de Ribeirão Preto reside em condomínios. São 34 cidades que compõem a região metropolitana, então eu quero te convidar a conhecer um pouquinho dessa joia do interior de São Paulo. Vamos comigo? E nós vamos começar essa incrível viagem por um condomínio vertical de Ribeirão Preto. Muitos até dizem que é o condomínio misto mais antigo do estado de São Paulo, o edifício de Ederiksen. Vamos juntos conhecer o edifício? O edifício de Ederiksen foi construído em 1936 por Antônio de Ederiksen. Ele era filho de imigrantes alemães, chegou em Ribeirão Preto lá nos anos de 1890 a serviço do Banco Brasileiro Alemão. De Ederiksen era também um homem de espírito arrojado, empreendedor. Daí ele adquiriu vários imóveis no quarteirão principal do centro da cidade e foi ali mesmo que ele construiu o edifício de Ederiksen, com 6 pavimentos, 148 metros de fachada, e foi construído no formato U, abrangendo as ruas General Osório, Álvares Cabral e São Sebastião. Esse imóvel anteriormente era da família do coronel Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, no coração de Ribeirão Preto. E ele também foi projetado pelo arquiteto Antônio Terreri, com a construção de Pascoal de Vicenzo, no estilo Art Deco, que principalmente tem as suas evidências na fachada do edifício, através da distribuição regular dos vãos e platibanda em recortes geométricos e simétricos. Já no interior, o estilo Art Deco está presente também no ladrilho hidráulico decorado nas escadarias, na paginação de piso do hall de entrada e revestimentos das paredes. O edifício de Ederiksen foi tombado pelo Condefat em 2005, próximo a outros locais que também já são tombados, como o Quarteirão Paulista, a Praça 15 também. O edifício por muito tempo abrigou no térreo, com frente para a Rua São Sebastião, o Cine São Paulo, que desde 1992 está desativado. Em 2017, pessoal, infelizmente, a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, que havia recebido por doação o edifício de Ederiksen, para que através dessa renda ela ajudasse os pobres, ela desocupou todo o edifício, tanto os apartamentos, quanto as salas comerciais, o hotel e o cinema, que já há muito tempo estava desativado, restando então somente a parte de baixo do edifício comercial, que são algumas lojas. É agora esperar para ver quando vai ser restaurado, reformado, para que a gente consiga entender se realmente vai ser transformado num centro cultural ou em alguma outra destinação. E depois de mostrarmos para você um pouquinho da história do edifício,
Nós vamos entrevistar aqui algumas pessoas que fizeram parte da história do edifício de Ederiksen. Era uma época boa, mais ou menos em 1981. Não tinha crise de nada, não. Era uma época que todo mundo trabalhava, ganhava dinheiro. 141 salas, parece. Todas ocupadas. Os apartamentos em cima também, tudo ocupado. O hotel tinha bastante movimento. Era bem administrado lá? Era bem administrado. Manutenção era muito bem feita? Tinha gente que até administrava de graça. O Sr. João, na época, era um dentista aposentado. Teve uma época que ele era o síndico? Ele administrava de graça, como voluntário. Botava vasos de plantas por conta dele, entendeu? Cuidava bem do prédio. A intenção do de Ederiksen, quando construiu esse prédio, era botar assim, não era botar uma coisa só. Ele queria variedade, profissionais, liberais, entendeu? Então tinha dentista, tinha advogados, costureiras, protéticos. E quanto tempo o senhor ficou aí? Ali no prédio fiquei 40 anos. Em 1956 chegava lá a família Rezende, né, para tomar conta desse hotel. O pai da dona Carminha adquiriu esse empreendimento, né, e inclusive não só o hotel, eles tinham ali no 6º andar, que era praticamente o terraço do condomínio, a casa onde eles moravam, né, dona Carminha Rezende. É um grande prazer estar aqui com a senhora. Os meus pais, né, decidiram vir para Ribeirão Preto fazer uma nova vida por conta de facilidades para estudar. Eu tive a oportunidade de assistir diversos eventos aqui na praça, lá do prédio mesmo, no 5º andar, né, da sacada do restaurante. Esse era o poeta, eu tenho as poesias que ele fez para mim. Era um grande poeta e advogado. Uma voz forte. Nesse armário ficavam guardados os objetos, as travessas, coisas de hotelaria, né? Que pertenciam ao de Ederiksen. Um aniversário simples, eu convidei os amigos aí bem íntimos assim da família. Tinha um casal no 4º andar. Não podia andar no salão, porque eles ficavam muito bravos. Então eles pegavam uma vassoura e ficavam tum. Esses problemas de condomínio acontecem hoje ainda, né? Em quase todos os condomínios. O barulho de cima às vezes incomoda o vizinho de baixo, e o vizinho de baixo pega um cabo de vassoura e fica tentando incomodar o de cima. A vida continua todas as vezes. Agora eu vou te levar para conhecer uma das casas mais famosas de Ribeirão Preto, um ponto turístico, atração aqui do coração de Ribeirão Preto, o Pinguim. E nós vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos do que o funcionário mais antigo do Pinguim, o senhor João Franco. Trabalhou no Pinguim por 57 anos. Quando que o senhor começou no Pinguim? Que ano? 64, janeiro de 64. A gente veio da lavoura. Eu entrei lavando prato no Pinguim, só tinha um Pinguim. Aqui nesse prédio do Pinguim funcionava O LP, Lanches Paulista, era LP. Por que Pinguim? Ninguém tem a mínima, né? Pinguim surgiu por devido à bolacha que coloca no chopp. Tem 2 pinguinzinhos. E esse alemão viu os 2 pinguinzinhos, foi lá, bar Pinguim. Aí cresceu, ficou bar, restaurante, choperia Pinguim. O Pinguim 1, ele era exatamente debaixo do de Ederiksen, não é? Exatamente. E quando é que ele fechou lá no de Ederiksen? 2003. Eu servi no Pinguim 1. Figueiredo, o Jânio, o Jango, o Juscelino. A novela Rei do Gado foi feita uma parte neste Pinguim. E com o decorrer do tempo fui aprendendo. Tanto é que eu tenho um prato no cardápio meu. Antigamente não tinha uma câmara fria para você colocar o chopp. E o velho muito inteligente conseguiu fazer uma câmara lá para guardar os barris. Daquela câmara, o chopp vinha canalizado para a chopeira. Os barril tá lá dentro, você não vê trocar os barril quando acaba. Ele sortou na mídia, olha, o chopp do Pinguim vem canalizado via duto para o Pinguim. E a coisa foi indo de uma tal forma que até hoje os caras pegam, é verdade que o chopp vem canalizado na Antártica? O exemplo está ali, ó, o chopp vindo naqueles barril de madeira.
Agora vocês vão ver o segredo da canalização que sai da câmara fria para a chopeira do Pinguim, aonde surgiu aquela onda que o chope é canalizado duto. Realmente ele é canalizado da chopeira para o Pinguim. O chope que vem para nós vem para todos. É o nosso procedimento que é diferente dos outros. O segredo está ali na retirada do chope. A hora que toca o sino, muitos clientes não sabem, perguntam o motivo. Bateu a primeira vez, é 3 minutos para o cara subir lá e socar o gelo. Depois bate o sino de novo, está liberado o chope. Sempre foi gelo? Sempre foi gelo. E a gente vende chope todo dia, um dia não fica chope velho. Aposentei em 97. Quantos anos já tinham trabalhado? 35. 64 a 97. Depois desse dia, né, de muita gravação aqui, batendo um grande papo com o senhor João Franco, que é o maior funcionário aqui, com grandes histórias que vocês viram aí, tá na hora da gente refrescar um pouquinho e tomar um chopp. Vocês sabem que eu sou de Ribeirão Preto, então já estou acostumado com a casa, mas certamente vindo aqui não dá para deixar de tomar esse delicioso chopp. Muito bom, demais. Saímos do Pinguim, tomamos aquele chopp e agora não tem jeito de não passar na cafeteria única. Boa tarde, dona Estela, tudo bem? Fala pra gente assim, a Única existe desde quando? Desde 1937. E ela sempre foi aqui no complexo de Ederiksen? Sempre foi aqui neste lugar. Aqui começou como uma doceria. Doceria? Era a Única Doces Finos. E aí, como aqui virou o lugar dos negócios, muito homem, ele resolveu pôr um cafezinho. Aqui era feito tudo quanto é tipo de negócio. Vendia fazenda, imóveis, dólar. Eu cheguei aqui, tinha gente que comprava e vendia dólar. Ouro, ainda tem, né? Ouro tem, né? Mas não tanto quanto tinha, né? Quer dizer, você precisava fazer um negócio, você vinha na esquina da Única. E nós temos hoje café, é café de coador, é café de máquina, como é o café hoje? O que eu mais vendo é o tradicional, esse de coador. Eu vou querer esse de coador. O teatro homenageia o último imperador do Brasil, Dom Pedro II. O jornal A Cidade, o jornal de maior circulação em Ribeirão Preto, fez um concurso e a população escolheu por esse nome Pedro II. Está localizado no histórico e tombado Quarteirão Paulista, que é composto pelo edifício Meira Júnior, que abriga atualmente a choperia Pinguim, o Teatro Pedro II e o Hotel Palace, atual Centro Cultural. Começou a ser construído por Meira Júnior no ano de 1928, no apogeu econômico de Ribeirão Preto, desencadeado principalmente pela cultura cafeeira, e foi inaugurado no ano de 1930, com a exibição do filme Alvorada do Amor. Tinha uma curiosidade muito interessante aqui nesse teatro. Haviam passagens secretas aqui, subterrâneas, que inclusive foi dado o nome para elas de Caverna do Diabo. As passagens elas eram frequentadas pela alta sociedade de Ribeirão Preto e principalmente tinham uma ligação com o hotel, o Palace Hotel, onde as pessoas muitas vezes vinham de fora ou acabavam dormindo por ali. Em 1960, o teatro ele passou por uma grande reforma, só que essa reforma acabou tirando essas características originais dele. Em 15 de julho de 1980, o teatro passou pelo seu pior momento com incêndio que destruiu a cobertura, o forro do palco e grande parte do seu interior. Nessa ocasião, a Sociedade Ribeirão Pretana se uniu para recuperar esse histórico patrimônio e, em 7 de 5 de 82, o prédio foi tombado pelo Condefat. O processo de restauro do teatro durou 5 anos, tendo seu início em 81 e terminou no ano de 1986. E olha só que linda essa cúpula, esse teto maravilhoso do teatro. Ela foi construída em 2 camadas de gesso, sendo que uma delas você vê essas ranhuras, foram colocadas lâmpadas especiais sobre ela e a engenhosidade foi da artista plástica Tomi Otaki. E para finalizar, temos esse maravilhoso lustre em formato de gota d'água. Por sua excelente acústica, o Teatro Pedro II é considerado um dos melhores teatros da América Latina,
destacando-se para uma realização de concertos sinfônicos, em especial ópera, de acordo com seu projeto inicial. Gente, agora eu cheguei aqui no Palacete 1922, Palacete Jorge Lobato. Ele fica a 3 quadras apenas do edifício de Ederiksen, na própria rua Álvares Cabral. Então é pertinho daqui, não podemos deixar de fora esse palácio. Cada detalhe que tem aqui que vocês vão ficar impressionados. Eu sou fã dessa casa, eu sugiro que vocês venham conhecer a casa, o restaurante, os pratos. Aqui você vai se encantar com toda a arquitetura neoclássica, onde você pode vir com amigos, pode vir com grupo, pode vir com famílias, para você degustar desses pratos todos. E é incrível como esse lugar é interessante. A gente passava aqui na frente e via esse casarão, né? E era, pra mim, como criança, era uma coisa mística, né? Vinha uma feira que aconteceu aqui, né? Antes de acontecer o convite para eu trabalhar aqui, né? Aí eu consegui ver o imóvel por dentro e me imaginei, falei, nossa, como seria maravilhoso se eu pudesse trabalhar aqui, né? Mal sabia eu que mais tarde eu seria convidado. Aí foi uma escolha muito fácil, né? Eu gosto de classificar a culinária do Palacete como regional, mais contemporânea, né? O cardápio, ele segue uma ordem cronológica, desde o couvert, que é o primeiro prato do cardápio, até a última sobremesa. O primeiro prato é o sertão desconhecido. Depois o segundo prato se chama caiapós, que são os índios caiapós. Chegamos na família Lobato, né? Que tem um prato que se chama Jorge Lobato. E no final a gente faz uma homenagem aos artistas da Semana de Arte Moderna de 22. Então, né, nosso cardápio termina quando começa a casa, né, em 1922. Agora a gente vai também degustar dos pratos aqui que nós temos nesse cardápio maravilhoso. E a sugestão de entrada foi o prato Entre Rios, que é 1000 folhas de mandioca com maionese temperada e também picles de pimenta. Muito bom mesmo, gente. Eu estou aqui agora com o prato principal. E o prato escolhido do cardápio das personalidades históricas de Ribeirão Preto não poderia ser outro senão o de Ederiksen, né? Homenagem a Antônio de Ederiksen, a família de Ederiksen toda que residiu em Ribeirão Preto. E o prato aqui é composto por um peixe assado, nós temos a banana da terra em chips, nós temos um molho katsuobushi e um purê de kabocha. Será que é bom? Vamos ver? O peixe ganha vida com esse purê e esse molho, que é um molho característico, molho de peixe também, né? Muito bom mesmo. Adocicado para contrastar com o peixe que tem um salgadinho. Banana para mim é bom de qualquer jeito, né? Mais uma vez o chefe está de parabéns. Vocês já estão vendo aqui, né? É a sobremesa, é o doce. Para mim é a melhor hora e pela sugestão do chefe Danilo, eu pedi as margaridas de Mário. O que são as margaridas de Mário? Nós temos aqui uma torta cremosa de chocolate, nós temos um gelato de leite, crumble de chocolate e apresentação aqui primorosa. Você que mora aqui precisa conhecer o Palacete, se não conhece ainda, precisa conhecer essas iguarias, conhecer a gastronomia, que é, sem dúvida nenhuma, de primeiríssimo. Uma história muito interessante e curiosa sobre Ribeirão Preto, que talvez você não saiba, é que nós, por exemplo, para chegarmos no bairro Jardim das Pedras, temos que cruzar uma das vias mais importantes do bairro e também da cidade, a rua Henrique Dumont. Henrique Dumont não foi ninguém mais, ninguém menos do que o pai do pai da aviação, Santos Dumont. Veja então que a família chegou em Ribeirão Preto
lá nos idos de 1879, adquiriram uma enorme quantidade de terras aqui, mais de 1.300 alqueires, plantaram café, conseguiram e ajudaram a transformar Ribeirão Preto, ao lado de Francisco Schmidt, na capital do café, a capital mundial do café, inclusive. Um outro dado curioso é que lá em 3 de novembro de 1903, a Câmara Municipal aprovou a doação de R$1 conto para ajudar nos experimentos e nas experiências de Santos Dumont. Foi daqui que Santos Dumont partiu para a França e então, a partir daí, 3 anos depois, Santos Dumont inventou simplesmente o avião. Então nós temos aí Ribeirão Preto com uma participação muito grande na história mundial. A caminho do Jardim das Pedras, não teria jeito de nós não passarmos na rua Henrique Dumont e também de parar na padaria mais famosa, mais tradicional do Jardim Paulista. Giba, muito obrigado por nos receber aqui. Um prazer, Márcio. Ela era uma pequena padaria, Márcio, que era do senhor Jerônimo Dalpículo. E meu pai, há 37 anos atrás, comprou a padaria e nós começamos essa nova empreitada aqui, junto com eu e ele. Meu irmão, Valmir, juntos. E agora já estou entregando na terceira geração, que é meus filhos que estão tomando conta agora. É uma panificadora cinquentenária já, né? Tradicional nosso pilão aí, que a receita do meu pai. Temos fornadas o dia todo. Vendemos uma média de 10 a 11 mil filões por dia. E agora fomos inovando aí, temos caldo, panqueca, nossa rosca tradicional de receita do meu pai, de caseira de 40 anos atrás. E as baguetes, que é o nosso carro-chefe também. Sai o dia todo, fornada dela. Eu, pessoalmente, Giba, vou te falar uma coisa. Eu gosto muito da massa da pizza que você faz aqui. E também gosto do sonho, né? Eu adoro o sonho, adoro aquele recheio do sonho, especificamente daqui da panificadora Jardim Paulista. Aí sim, hein? Agora eu vou ver se ele tá bom, né? Então, depois de cruzar toda a rua Henrique Dumont, nós chegamos aqui no Jardim das Pedras, um residencial com 1.348 apartamentos. Imagine, 5.000 pessoas morando aqui, dentro desse condomínio, uma cidade chamado Jardim das Pedras. E hoje nós vamos ver aqui, conversar com síndicos, conversar com moradores, saber os desafios dessa vida condominial. E quem sabe você também daí consegue tirar alguma lição desse condomínio, dessa cidade, morar com tanta gente junto. Vamos lá então? Estou aqui com a minha máscara e vamos para lá. Essa é a sala do síndico e é aqui que eu vivo durante a semana. Tínhamos muito vandalismo. A partir do momento que nós começamos a instalar as câmeras, hoje não existe mais vandalismo dentro do condomínio. Nós somos autogestão, não temos uma administradora. Hoje quantos funcionários, mais ou menos? Temos 37 funcionários 37 diretos. funcionários. Temos terceirizados, manutenções de elevadores, por exemplo, segurança. Nós somos 20 pessoas eleitas. O síndico geral, que sou eu, 13 subsíndicos, um para cada bloco, mais 3 conselheiros fiscais e 3 conselheiros consultivos. Tem um SAC, departamento de correio interno, financeiro, compras, vestiários. Temos também refeitório, cozinhas, banheiros. O que é que você pensa, né, de seguir um modelo do tipo planejamento antecipado, um plano diretor para o condomínio? A questão do planejamento é essencial, porque a ação do tempo, o desgaste natural de tudo que existe no condomínio, desde uma pintura externa até um elevador, até um brinquedo do playground, e além de você conseguir detectar falhas e até conter custos. Quais são os maiores problemas que você tem que administrar dentro desse local? São vários os grandes problemas. O passado do condomínio foi meio tenebroso. Tivemos pessoas inexperientes, falta de gestões realmente técnicas, sucateamento de elevadores, uma deterioração da segurança. Houve uma perda da identidade da vida em condomínio aqui no Jardim das Pedras. Mas temos um grande problema, que eu acho que esse é o maior problema do Jardim das Pedras, que são as dívidas acumuladas durante todas as más gestões passadas.
e que em algum momento os condôminos terão que decidir o que nós vamos fazer com essas dívidas. Como é que você consegue equacionar essas questões dos demais conflitos aqui que são naturais da convivência em condomínio? Hoje, em termos de convivência, eu falo que nós temos os problemas domésticos, que é um barulho que irrita outro morador, um desrespeito a alguma norma do condomínio, a pessoa quer fazer mudança fora do horário e não pode. Eu acredito e pratico muito hoje aqui no condomínio é o diálogo. Quase na porta. Meu apartamento é ali, todo fechado e bastante flor. A senhora também gosta de morar aqui? Muito. Aqui à noite é uma delícia, tem uns bancos. Vou te contar uma história há muitos anos. Logo que eu cheguei em 84, tinha no A2, no prédio onde ela mora, no elevador sempre tem capim. O menino não pode tomar leite por causa da lactose, então o pai tinha arrumado uma cabrita com um fazendeiro. E a cabritinha deu cria. Não pode ser uma cabrita só. Tem que ter um macho e tem a fêmea. Aí colocaram na área de serviço. Tinha que fazer o quê? Capim. E como é que você resolveu isso? Resolveu porque o menino logo cresceu, já não quis mais o leite, ofereceu de volta para o fazendeiro, a cabrita e o bode junto e o cabritinho. Caminhando aqui pelo condomínio, a gente viu muitos gatos, né? Muitos Sim. animais aí pelas ruas, do lado de fora das unidades, né? Como é que o condomínio lida com isso? São muitos animais assim? Como é que é? Há mais ou menos, do que a gente sabe aqui, uns 100 gatos que vivem na área comum do condomínio. Esses animais são alimentados por um grupo de moradores que defendem e a ideia é que a gente consiga formar uma comissão aí para tratar desse assunto. A gente destina verba, né, do condomínio para castração desses animais e também criar pontos de alimentação fora das áreas de garagens, que essa é a maior reclamação dos moradores, que os animais sobem nos veículos, que eles fazem cocô no jardim e que isso traz mau cheiro. É um problema que tem que ser discutido, até porque esses animais, nós temos leis hoje que defendem esses animais, que protegem, e penso eu como síndico que qualquer ação em cima desse problema tem que ter participação da comunidade do condomínio, precisa. Rafael, fala um pouquinho pra gente do Marquises, qual foi a ideia, qual a necessidade de Ribeirão Preto de um empreendimento desse? Primeiro foi a questão do design. O principal ponto de partida é que a gente tivesse todas as unidades com vista para o parque e com vista eterna na face norte. Essa face do prédio, onde a gente colocou toda a área social dos apartamentos, a gente tem sol da manhã, né? Que é uma cidade quente como Ribeirão, uma coisa muito importante, né? Se você observar nas principais cidades do mundo, os terrenos mais valorizados são os terrenos que estão no entorno de praças e parques, né? O Marquises, ele está localizado de frente a um parque, né? O Uber Park. Essa brincadeira que nós fizemos com as varandas, né? Também procurar um desenho que conversasse com a linguagem do parque, né? Uns desenhos geométricos, né? Retilíneos, assim, com ângulos aleatórios. A ideia fosse que o parque fosse um prolongamento do prédio e vice-versa, né? A gente procurou fazer uma piscina que visualmente ela se integrasse com o parque também. É uma arquitetura contemporânea, né? Um desenho limpo, com personalidade, mas que sejam atemporais, né? Ou seja, que ao longo do tempo ele não vai cair de moda. Tem vagas para carros elétricos, né? Elas são determinadas por pavimento, então isso já é um diferencial e já traz toda essa infraestrutura. O paisagismo também foi pensado nesse sentido, tanto de tirar proveito da vista, quanto no sentido de baratear o condomínio. Então a gente pensou em usar espécies nativas, que exigissem menos manutenção. Então todos esses pontos fazem com que o paisagismo seja mais eficiente e demande menos do condomínio. Muitos casais não querem ter filhos e aí acabam adotando, né, os filhos de pelo. O empreendimento traz alguma coisa também para esses? Traz sim, a gente colocou um pet place. Você pode ali reservar, trazer o seu veterinário ou trazer uma empresa que faça a higienização dos animais. Além de tudo, a gente também ao redor do empreendimento coloca praças como agility, tudo que possa ser um espaço livre.
Com o isolamento, com a pandemia, muitos espaços surgiram, né? E muitos acho que vieram para ficar. O home office, que era de certa forma secundário nas plantas, hoje ele é protagonista. Esse projeto é um projeto em que nós temos grandes varandas, né? As pessoas querem ter a varanda na sua vocação original, que era o contato com a natureza, o contato com a área externa, né? Antes o pessoal saía para ir a um clube externo, né? Hoje o condomínio, praticamente como esse, é um clube. Sim, esse projeto em especial é um verdadeiro resort, né? A gente tem um conjunto de piscinas muito bacana, com uma raia, com deck molhado, uma piscina de recreação. E ele tem até um diferencial que a gente criou um spa acoplado à piscina. A gente pensou num outro ambiente e criou um espaço que chama Family Club. Pode trazer seus convidados, pode usar a piscina, pode fazer churrasco, pode ir no playground. Então ele traz ali uma comodidade que a gente não tinha visto antes. E aqui me despeço de vocês nessa primeira jornada de condomínios pelo mundo em Ribeirão Preto, aqui na nossa fonte musical da Praça 15. Esses foram apenas os primeiros condomínios que nós mostramos para vocês. Vamos mostrar muito mais condomínios pelo Brasil e também pelo mundo. Lembrando que a finalidade do nosso programa é conectar culturas e compartilhar soluções. Por isso, eu peço a você novamente, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu joinha no vídeo e também ative o sininho para você saber de primeira mão quais são as novidades do nosso canal. Eu sou Márcio Espímpolo e encerro aqui o primeiro programa Condomínios pelo Mundo em Ribeirão Preto.